Senhor meu Deus, meu Pai eterno, neste instante em que tudo dentro de mim parece desmoronar, eu me lanço aos teus pés, com o coração em pedaços, com a alma cansada, com os pensamentos confusos e com lágrimas que muitas vezes nem conseguem mais sair, porque até chorar tem se tornado difícil. Eu clamo a Ti, Deus, não com palavras bonitas, não com discursos ensaiados, mas com a verdade crua da minha dor, com o peso real do que tenho vivido, com o silêncio sufocante das respostas que ainda não chegaram. Pai, Tu conheces cada detalhe da minha vida. Tu viste quando eu tentei ser forte e não consegui. Tu viste quando eu disse, vai dar certo, mesmo sem acreditar totalmente. Tu viste quando eu sorri por fora, enquanto por dentro tudo gritava. E agora, Senhor? Agora eu estou aqui, diante de Ti, sem máscaras, sem defesas, sem forças, apenas com fé, ainda que pequena, ainda que tremendo, ainda que quase apagando. Mas fé, porque a Tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E é nisso que eu me agarro agora, Deus. Não nas circunstâncias, não no que vejo, não no que sinto, mas no que Tu disseste. Porque tudo ao meu redor pode falhar, mas a Tua palavra não falha. Senhor, tudo parece estar dando errado. As portas que eu acreditava que estavam abertas se fecharam. Os caminhos que eu pensei que eram certos se tornaram confusos. As respostas que eu esperava não vieram. E, em meio a isso tudo, a dúvida tenta se levantar dentro de mim, tentando me convencer de que o Senhor não está ouvindo, de que o Senhor está distante, de que talvez o meu clamor não seja suficiente. Mas eu rejeito essa mentira agora, em nome da fé que ainda vive dentro de mim. Porque mesmo quando eu não sinto, o Senhor está. Mesmo quando eu não vejo, o Senhor trabalha. Mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda está escrevendo uma história que eu não consigo entender por completo. Pai, eu não entendo os Teus caminhos, mas eu confio no Teu coração. E é com essa confiança que eu me aproximo agora, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo sem respostas, porque eu sei que o Senhor não rejeita um coração quebrantado e contrito. Eu sei que o Senhor se inclina para ouvir o clamor daquele que Te busca com sinceridade. Então, Deus, escuta a minha oração. Escuta não apenas as palavras que saem da minha boca, mas também os gritos silenciosos da minha alma. Escuta os pensamentos que eu não consigo organizar, as dores que eu não consigo explicar, os medos que eu não consigo controlar. Senhor, há momentos em que tudo dentro de mim quer desistir. Há momentos em que parece mais fácil parar, abandonar, aceitar que talvez nada vá mudar. Há momentos em que o cansaço espiritual é tão grande que até orar parece um esforço impossível. Mas ainda assim, eu estou aqui. Ainda assim eu Te chamo. Ainda assim eu digo, Pai, não me abandona. Porque no fundo, eu sei que Tu és a minha única esperança. Eu sei que não há outro lugar para onde eu possa ir. Eu sei que não existe solução fora de Ti. Não existe paz fora da Tua presença. Não existe resposta verdadeira longe da Tua voz. Senhor, eu preciso que o Senhor me responda. Não porque eu mereço, mas porque eu necessito. Não porque eu sou forte, mas porque eu sou totalmente dependente de Ti. Não porque eu tenho tudo certo, mas porque eu reconheço que sem Ti eu não tenho nada. Pai, às vezes eu me sinto perdido dentro da minha própria vida, como se estivesse caminhando sem direção,
tentando encontrar sentido em meio ao caos. E isso me assusta. Me assusta não saber o que fazer, não saber qual caminho seguir, não saber o que está por vir. Mas a tua palavra diz que o Senhor é a luz para o meu caminho e a lâmpada para os meus pés. Então ilumina, Deus. Ilumina o que está escuro dentro de mim. Ilumina as decisões que eu preciso tomar. Ilumina os caminhos que eu não consigo enxergar. Ilumina até mesmo aquilo que eu tenho medo de ver. Porque eu prefiro enfrentar a verdade contigo do que viver na ilusão sem ti. Senhor, eu também te peço, fortalece a minha fé. Porque há momentos em que eu acredito, mas também há momentos em que eu duvido. Há momentos em que eu confio, mas também há momentos em que o medo fala mais alto. E eu não quero viver assim, oscilando entre fé e desespero. Eu quero uma fé firme, uma fé constante, uma fé que permanece mesmo quando tudo ao redor desmorona. Mas eu sei que essa fé não vem de mim, ela vem de ti. Então gera em mim essa fé, Deus, uma fé que não depende de sinais, uma fé que não depende de circunstâncias, uma fé que permanece mesmo no silêncio. Uma fé que diz, eu confio mesmo quando tudo diz desista. Pai, eu entrego agora nas tuas mãos tudo aquilo que tem me angustiado. Cada problema, cada preocupação, cada situação que parece impossível, eu entrego aquilo que eu não consigo resolver. Eu entrego aquilo que já tentei e não deu certo. Eu entrego aquilo que foge completamente do meu controle. Porque eu reconheço, Senhor, eu não tenho o controle, mas Tu tens. E se Tu tens, então eu posso descansar, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem respostas imediatas. Senhor, entra nas áreas da minha vida que estão quebradas. Restaura o que foi destruído. Reorganiza o que está confuso. Cura o que está ferido. E, acima de tudo, alinha o meu coração com o Teu. Porque mais do que respostas, eu preciso da Tua presença. Mais do que soluções, eu preciso da Tua paz. Mais do que mudanças externas, eu preciso de transformação interna. Pai, ensina-me a confiar mesmo quando não há garantias visíveis. Ensina-me a esperar mesmo quando o tempo parece longo demais. Ensina-me a permanecer mesmo quando tudo dentro de mim quer fugir. E, Deus, se houver algo em mim que esteja bloqueando a resposta, revela. Se houver algo que precisa ser ajustado, mostra. Se houver algo que precisa ser entregue completamente, me dá coragem para soltar. Porque eu não quero apenas uma resposta. Eu quero estar alinhado contigo. Eu quero que a minha vida esteja em sintonia com a Tua vontade, mesmo que isso signifique abrir mão dos meus próprios planos. Senhor, neste momento, eu escolho confiar. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Não porque eu entendo tudo, mas porque eu sei que Tu entendes. E enquanto eu continuo aqui na Tua presença, derramando tudo o que está dentro de mim, eu sinto, ainda que de forma suave, que algo começa a mudar. Talvez não ao meu redor ainda, mas dentro de mim. Como se o peso começasse a ser aliviado. Como se a esperança, que estava quase apagando, começasse a reacender. Como se a Tua presença estivesse me envolvendo de uma forma silenciosa, mas real. E eu sei, Deus, isso é só o começo. Continua falando comigo, Senhor. Continua trabalhando
mesmo que eu não veja. Continua me moldando, mesmo que doa, porque eu estou aqui e eu não vou sair da tua presença. E enquanto essa oração continua, enquanto meu coração continua se abrindo diante de ti, eu me preparo para ir ainda mais fundo, para te buscar ainda mais intensamente, para confiar ainda mais profundamente, sabendo que o Senhor não ignora o clamor de quem verdadeiramente precisa de ti. Senhor, enquanto continuo aqui na tua presença, com o coração ainda aberto, com a alma ainda exposta diante de ti, eu sinto que preciso ir mais fundo, porque não basta apenas dizer que preciso de ti. Eu preciso mergulhar completamente nessa dependência. Eu preciso abandonar de vez qualquer tentativa de controle, qualquer ilusão de que eu consigo resolver tudo sozinho. Pai, quantas vezes eu tentei carregar sozinho aquilo que era pesado demais para mim? Quantas vezes eu disse que confiava em ti, mas no fundo, continuei tentando dar o meu jeito, tentando antecipar respostas, tentando forçar caminhos, tentando entender tudo antes do tempo. E isso só me cansou mais. Só aumentou a minha ansiedade, só me fez sentir ainda mais perdido. Mas agora, Deus, agora eu paro. Eu paro de tentar resolver tudo. Eu paro de tentar entender tudo. Eu paro de lutar sozinho. E com as mãos abertas, eu te entrego tudo outra vez. Não de forma superficial, não de forma momentânea, mas de forma profunda, verdadeira, definitiva. Senhor, eu entrego o meu medo. Aquele medo que me paralisa, que me faz pensar no pior cenário, que tenta me convencer de que nada vai dar certo. Eu entrego esse medo agora, porque ele não vem de ti. A tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Então toma, Pai. Leva esse medo para longe de mim. Preenche esse espaço com a tua coragem, com a tua paz, com a tua segurança. Senhor, eu também te entrego a minha ansiedade. Essa inquietação constante, essa pressa, essa necessidade de respostas imediatas, essa angústia de não saber o que vai acontecer. Quantas vezes isso tem roubado a minha paz, tem tirado o meu sono, tem consumido os meus pensamentos. Mas a tua palavra me ensina a lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque o Senhor cuida de mim. E é isso que eu faço agora. Eu lanço, Deus. Eu coloco diante de ti cada preocupação que tem ocupado a minha mente, cada pensamento repetitivo, cada cenário negativo, cada esse que tem me aprisionado. Eu entrego tudo, porque eu sei que tu cuidas de mim, mesmo quando eu não percebo, mesmo quando eu duvido, mesmo quando eu me sinto sozinho, tu continuas cuidando. Pai, ensina-me a descansar em ti de verdade, não apenas com palavras, mas com atitudes. Ensina-me a confiar a ponto de soltar, a confiar a ponto de não precisar controlar, a confiar a ponto de ter paz mesmo antes da resposta chegar. Senhor, há áreas da minha vida que parecem travadas, como se nada fluísse, como se tudo estivesse estagnado. E isso me frustra, me desanima, me faz questionar se eu estou no caminho certo. Mas eu lembro, Deus, que até o deserto tem propósito. Eu lembro que o Senhor trabalhou no silêncio, no escondido, no invisível, tantas vezes na história daqueles que confiaram em ti. Eu lembro de como o Senhor moldou corações no tempo de espera. Eu lembro de como o Senhor preparou milagres antes mesmo que eles fossem visíveis.
Então, Pai, se este momento é um deserto, me sustenta nele. Se este tempo é de espera, me fortalece nele. Se este processo é necessário, me ensina através dele. Mas não me deixa sair daqui vazio. Não me deixa passar por tudo isso sem transformação. Senhor, eu não quero apenas sair dessa situação. Eu quero sair diferente, mais forte, mais maduro espiritualmente, mais sensível à tua voz, mais dependente de ti, mais alinhado com a tua vontade. Então trabalha em mim, Deus, mesmo que ninguém veja, mesmo que seja um processo lento, mesmo que doa. Eu confio que o Senhor sabe exatamente o que está fazendo. Pai, também há dores que eu carrego, dores que talvez ninguém saiba, dores que eu escondi por muito tempo, dores que eu tentei ignorar, mas que continuam aqui, afetando o meu coração, afetando a minha forma de pensar, afetando a minha forma de viver. Feridas de palavras, feridas de decepções, feridas de perdas, feridas de expectativas quebradas. Senhor, cura, toca nessas áreas agora. Entra nesses lugares escondidos da minha alma, lugares que eu mesmo evitei revisitar, lugares que ainda doem, lugares que ainda sangram, e derrama a tua cura, Deus. Uma cura que não é superficial, uma cura que vai na raiz, uma cura que restaura, uma cura que liberta. Porque eu não quero continuar carregando aquilo que o Senhor já pagou na cruz. Eu não quero viver preso a dores que o Senhor pode transformar em testemunho. Pai, liberta o meu coração. Liberta dos pesos. Liberta das lembranças que machucam. Liberta das emoções que me prendem. Liberta até mesmo de mim mesmo, quando eu sou o maior obstáculo. E, Senhor, enquanto eu me esvazio de tudo isso, eu te peço, me enche com a tua presença. Me enche com o teu espírito, me enche com a tua verdade. Porque eu sei que não basta apenas tirar. É preciso preencher com aquilo que vem de ti, com aquilo que fortalece, com aquilo que sustenta, com aquilo que transforma. Pai, eu também te peço, fala comigo. Eu não quero apenas falar. Eu quero ouvir, mesmo que seja no silêncio, mesmo que seja através da tua palavra, mesmo que seja através de uma paz que não faz sentido. Mas fala comigo, Senhor. Direciona meus passos, mostra o caminho, confirma no meu coração aquilo que vem de ti. E me dá discernimento para reconhecer a tua voz em meio a tantas outras vozes. Porque o mundo grita, os pensamentos confundem, as emoções enganam. Mas a tua voz traz clareza, traz direção, traz vida. Então, Deus, eu me aquieto agora diante de ti. Eu diminuo, eu me rendo, eu silencio tudo o que for necessário dentro de mim, para que eu possa perceber o que o Senhor está fazendo. Porque eu sei que o Senhor está agindo, mesmo quando eu não vejo, mesmo quando eu não sinto, mesmo quando tudo parece parado. O Senhor nunca para. O Senhor nunca abandona.
O Senhor nunca ignora um coração que clama com sinceridade. E é isso que me sustenta agora. Essa certeza, essa verdade, essa esperança. Pai, eu declaro, ainda que com lágrimas nos olhos, ainda que com o coração apertado, eu declaro que eu confio em Ti. Eu confio no Teu tempo. Eu confio nos Teus planos. Eu confio nas Tuas respostas, mesmo que elas sejam diferentes do que eu espero, mesmo que elas demorem mais do que eu gostaria, mesmo que elas me levem por caminhos que eu não imaginei. Eu confio porque Tu és bom, porque Tu és fiel, porque Tu nunca falhou. E não será agora que o Senhor vai começar a falhar. Então, Senhor, segura na minha mão, me guia passo a passo. Não me deixa desistir no meio do caminho. Não me deixa perder a fé por causa das circunstâncias. Não me deixa esquecer quem Tu és por causa do que eu estou vivendo. E enquanto eu continuo aqui, rendido, dependente, aberto, eu sinto que algo ainda maior está sendo preparado. Como se o Senhor estivesse me chamando para um nível mais profundo de entrega. Um nível onde não há reservas. Um nível onde não há condições. Um nível onde tudo é Teu. E eu sei que é para lá que o Senhor está me levando. Então continua, Deus. Continua trabalhando em mim. Continua me chamando mais perto. Porque eu não quero ficar na superfície. Eu quero mergulhar completamente em Ti, sabendo que à medida que eu me entrego mais, eu também começo a experimentar algo que vai além das circunstâncias. Algo que transforma, que fortalece, que sustenta e que me prepara para viver aquilo que o Senhor já determinou, mesmo antes de eu entender completamente. Senhor, agora, neste ponto tão profundo da Tua presença, onde as palavras já não são apenas palavras, mas entrega, onde o meu coração já não tenta negociar, mas se rende completamente. Eu me coloco diante de Ti de forma total, sem reservas, sem condições, sem tentar manter partes da minha vida sob o meu próprio controle. Eu me rendo, Deus. Eu me rendo de verdade. Porque eu começo a entender que enquanto eu segurar, eu vou continuar pesado. Mas quando eu soltar, o Senhor assume. Enquanto eu tentar controlar, eu me perco. Mas quando eu confio, o Senhor me guia. Enquanto eu resistir, eu sofro. Mas quando eu me rendo, eu descanso. Então toma tudo, Pai. Não apenas os problemas. Não apenas as dores, mas também os meus planos. Os meus sonhos, as minhas expectativas, as minhas vontades. Porque, Senhor, muitas vezes o que mais me prende não é o sofrimento em si, mas a insistência de que as coisas aconteçam do meu jeito, no meu tempo, da forma que eu imaginei. E hoje eu libero isso. Eu solto, eu entrego, e eu digo: seja feita a Tua vontade, mesmo que eu não entenda, mesmo que eu não veja sentido agora, mesmo que isso me leve por caminhos que eu nunca planejei, porque eu sei, a Tua vontade é perfeita. E ainda que o processo seja difícil, o resultado sempre será maior do que qualquer coisa que eu poderia construir sozinho. Senhor, eu reconheço, Tu és Deus, e eu não sou. Tu vês o todo, e eu vejo apenas partes. Tu conheces o futuro, e eu mal entendo o presente.
Tu sabes o porquê de cada coisa, e eu ainda estou cheio de perguntas. Mas mesmo assim, eu confio, não porque eu tenho todas as respostas, mas porque eu conheço quem Tu és. E conhecer quem Tu és muda tudo, porque Tu és fiel, Tu és justo, Tu és bom, mesmo quando eu não entendo. Tu és presente, mesmo quando eu não sinto. Tu és poderoso, mesmo quando tudo parece impossível. Então, Pai, neste momento eu escolho dar um passo além da fé comum. Eu escolho confiar antes da resposta. Eu escolho agradecer antes do milagre. Eu escolho descansar antes da solução, porque isso é fé. Não é esperar ver para acreditar, é acreditar mesmo sem ver. E eu creio, Senhor. Eu creio que o Senhor está trabalhando. Eu creio que o Senhor está movendo situações. Eu creio que o Senhor está abrindo caminhos onde eu só vejo impossibilidade. Eu creio que o Senhor está preparando respostas que vão chegar no tempo certo. Eu creio que nenhuma das minhas orações foi ignorada. Nenhuma lágrima foi em vão. Nenhum momento de dor passou despercebido diante de Ti. Tudo foi visto. Tudo foi ouvido. Tudo está sendo considerado. Porque o Senhor é um Deus que responde, não no meu tempo, mas no tempo perfeito. Não do meu jeito, mas do jeito certo. E, Senhor, enquanto essa certeza cresce dentro de mim, algo começa a mudar profundamente. O desespero começa a dar lugar à paz. A ansiedade começa a ceder espaço para a confiança. O medo começa a perder força. E no lugar disso, nasce uma segurança que não vem das circunstâncias, mas da Tua presença. Uma paz que não depende de respostas, mas da certeza de que o Senhor está comigo. E isso é tudo. Porque se o Senhor está comigo, então eu não estou sozinho. Se o Senhor está comigo, então eu não estou perdido. Se o Senhor está comigo, então há esperança. Sempre haverá esperança. Pai, eu também te agradeço, mesmo antes de ver. Eu te agradeço pelo que o Senhor já está fazendo, ainda que invisível. Eu te agradeço pelas portas que o Senhor está abrindo, mesmo que eu ainda não tenha chegado até elas. Eu te agradeço pelas respostas que estão a caminho. Eu te agradeço pelas batalhas que o Senhor já está vencendo por mim. Eu te agradeço, porque eu sei. O Senhor é fiel para completar aquilo que começou. E nada pode impedir os teus planos. Nada pode frustrar a tua vontade. Nada pode bloquear aquilo que o Senhor determinou. Então, Deus, eu descanso nessa verdade. Eu descanso no fato de que o Senhor está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Eu descanso no fato de que o Senhor sabe o que está fazendo, mesmo quando eu não faço ideia do que está acontecendo. E esse descanso não é passividade, é confiança ativa. É continuar caminhando, mesmo sem entender. É continuar orando, mesmo sem resposta imediata. É continuar crendo, mesmo quando tudo parece contrário. Senhor, fortalece ainda mais o meu interior. Faz de mim alguém que não se abala facilmente. Alguém que não desiste diante das dificuldades. Alguém que permanece firme, mesmo em meio às tempestades. Porque eu sei, as tempestades vêm,
mas também passam. E o Senhor continua sendo Deus em todas elas. Pai, se eu tiver que passar por esse processo, então caminha comigo. Se eu tiver que esperar, então me sustenta. Se eu tiver que enfrentar, então me fortalece. Mas acima de tudo, não me deixa sair da tua presença. Porque é aqui que eu encontro tudo o que preciso. É aqui que eu sou restaurado. É aqui que eu sou renovado. É aqui que eu lembro quem eu sou em ti e quem tu és em mim. Senhor, eu também declaro agora, com autoridade espiritual, com fé viva dentro de mim, que essa situação não define o meu futuro. Essa dificuldade não define quem eu sou. Esse momento não determina o final da minha história. Porque a minha história está nas tuas mãos. E se está nas tuas mãos, então ainda há capítulos de vitória sendo escritos. Ainda há reviravoltas sendo preparadas. Ainda há milagres sendo liberados. Eu creio nisso, com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha fé. E mesmo que ainda não seja visível, eu sei que já começou. Eu sei que algo já mudou no mundo espiritual. Eu sei que o Senhor já está agindo. E eu me posiciono agora como alguém que crê, que espera, que confia. Não mais como alguém desesperado, mas como alguém firmado em ti. Não mais como alguém perdido, mas como alguém guiado por ti. Não mais como alguém sem esperança, mas como alguém que sabe que o Senhor responde. E enquanto essa certeza cresce dentro de mim, eu sinto que estou sendo preparado para finalizar essa oração, não como alguém que começou quebrado, mas como alguém que, mesmo em processo, já está fortalecido. Não como alguém que ainda está preso no medo, mas como alguém que já encontrou paz. Não como alguém que ainda está tentando entender tudo, mas como alguém que já decidiu confiar completamente. E eu sei, o que vem a seguir será ainda mais profundo, ainda mais forte, ainda mais cheio da tua presença. Porque agora não é mais apenas um clamor. É uma declaração viva de fé, de entrega e de confiança total em ti, Senhor. Antes de continuarmos essa oração, eu te convido, se essa palavra já está tocando o seu coração, deixe o seu like, escreva nos comentários o seu pedido de oração e se inscreva no canal O Sentido da Bíblia. Vamos orar juntos até o fim, porque Deus está falando com você. Senhor meu Deus, meu Pai amado, agora eu me coloco diante de Ti com um coração diferente daquele que começou essa oração. Eu cheguei aqui cansado e agora estou sendo renovado. Eu cheguei aqui confuso e agora começo a sentir direção. Eu cheguei aqui ferido e agora sinto a Tua cura tocando profundamente a minha alma. E não porque tudo já mudou ao meu redor, mas porque o Senhor já começou a transformar tudo dentro de mim. Pai, isso já é um milagre. Porque antes mesmo das circunstâncias se alinharem, o Senhor alinha o coração. Antes mesmo das respostas chegarem, o Senhor fortalece a fé. Antes mesmo das portas se abrirem, o Senhor sustenta quem está esperando. E eu reconheço isso agora, Deus. Eu reconheço que o Senhor esteve comigo o tempo todo, mesmo quando eu achei que estava sozinho. Mesmo quando o silêncio parecia ausência.
Mesmo quando tudo parecia dar errado, o Senhor estava escrevendo algo maior do que eu podia compreender. E agora, Senhor, eu não quero mais voltar a ser quem eu era antes dessa oração. Eu não quero mais viver dominado pelo medo. Eu não quero mais ser guiado pela ansiedade. Eu não quero mais depender das circunstâncias para ter paz. Eu quero viver pela fé. Eu quero viver confiando em Ti todos os dias. Eu quero viver com um coração alinhado ao Teu. Eu quero viver sabendo que aconteça o que acontecer, o Senhor continua sendo Deus. Pai, eu te agradeço. Te agradeço pelas respostas que virão. Te agradeço pelos caminhos que serão abertos. Te agradeço pelas portas que ninguém poderá fechar. Te agradeço pelas mudanças que já começaram, mesmo que ainda invisíveis. Porque eu sei, o Senhor responde. O Senhor responde ao coração sincero. O Senhor responde ao clamor verdadeiro. O Senhor responde àquele que não desiste de te buscar. E eu declaro agora, com fé viva dentro de mim, a minha oração está sendo ouvida. A minha vida está sendo cuidada. O meu caminho está sendo direcionado. Nada está perdido. Nada está fora do controle. Nada está esquecido diante de Ti. Senhor, toma completamente o controle da minha vida. Guia cada passo. Direciona cada decisão. Protege cada caminho. Se houver portas que não são para mim, fecha, mesmo que doa. Se houver caminhos errados, interrompe, mesmo que eu não entenda. Mas se houver algo preparado por Ti, abre de forma clara, firme e inconfundível. Porque eu não quero viver baseado no que eu acho. Eu quero viver guiado pelo que vem de Ti. Pai, me dá sensibilidade espiritual para perceber quando o Senhor está falando, para reconhecer quando o Senhor está agindo, para discernir quando o Senhor está direcionando. E acima de tudo, me dá obediência, porque não adianta ouvir e não seguir. Não adianta sentir e não obedecer. Não adianta pedir direção e ignorar quando ela vem. Então forma em mim um coração obediente, firme e fiel. Senhor, se a resposta que eu tanto espero ainda vai demorar, me ensina a esperar com paz. Se a resposta vier diferente do que eu imaginei, me ensina a aceitar com fé. E se a resposta já estiver a caminho, me prepara para recebê-la com maturidade. Porque eu confio. O Senhor sabe exatamente o que faz. Pai, eu também te peço, guarda a minha mente, guarda os meus pensamentos, guarda o meu coração. Não deixa que dúvidas destruam aquilo que o Senhor está construindo. Não deixa que o medo apague aquilo que o Senhor acendeu. Não deixa que o desânimo me faça parar no meio do caminho, mas me mantém firme, firmado na Tua palavra, firmado na Tua presença, firmado na Tua verdade. Senhor, eu encerro essa oração não como alguém que ainda está desesperado, mas como alguém que encontrou paz. Não como alguém que ainda está perdido, mas como alguém que agora confia. Não como alguém que ainda está sem esperança,
mas como alguém que sabe que o Senhor já começou a agir. E mesmo que amanhã eu enfrente desafios, eu levarei comigo essa certeza: o Senhor está comigo. E isso é suficiente. Suficiente para continuar. Suficiente para perseverar. Suficiente para vencer. Pai, muito obrigado. Obrigado por me ouvir. Obrigado por me acolher. Obrigado por não desistir de mim. E obrigado, porque eu sei, a resposta virá. No tempo certo, da forma certa e para a tua glória. Eu entrego tudo a ti. Eu confio tudo a ti. E eu descanso completamente em ti. Em nome de Jesus. Amém. E se essa oração falou com você, não saia daqui sem agir. Deixe o seu like, escreva "Eu creio" nos comentários e se inscreva agora no canal O Sentido da Bíblia. Que Deus abençoe profundamente a sua vida.